Dar os últimos ajustes aqui. Bom, acho que está tudo ok. Com o Rio entrando no ar. Para a transmissão do Srimad Bhagavatam. Hoje, dia 18 de outubro de 2024, sexta-feira. O dia que se inicia o mês de Kartika. Assim, um dos períodos do ano mais auspiciosos que tem, inclusive para incrementar. Fala, Marcelo, bom dia, bem-vindo. Marcos Hahnemann, bem-vindo, Hare Krishna. Então, inicia-se hoje o mês de Kartika, que é o mês que observa o período do passatempo de Krishna e Yashoda, Damodara, na verdade, né? Krishna bebê, muito peralta, muito travesso, então ele é atado a um pilão como castigo, né? Atado pelo amor de sua mãe. Esse é o significado desse passatempo tão auspicioso e que é um período em que é muito propício para a gente intensificar nossos votos para a nossa jornada espiritual. Shri Damodarastakam Ki Jai, tem aquela belíssima canção Damodarastakam, que todos os dias é entoada nos templos Hare Krishna, no mundo todo. Fala, Demas, meu amigo, bom dia, quanto tempo? Pô, pensei em você ontem muito, Ademas. Falei, a Demas não tem aparecido nas transmissões, e a gente não tem se falado muito. Mas vamos em frente então, Srimad Bhagavatam, deixa eu pegar aqui os livros que estão aqui. Aqui a gente vai ler o terceiro canto. Estamos na parte 1 ainda, capítulo 13, intitulado O Aparecimento do Senhor Varaha. Eu vou ler o verso número 25, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de recitarmos este Srimad Bhagavatam, devemos oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá, o verso 25. Nishamyate gargaritam swakeda Shaishnu Mayamaya Sukarasya Janastapasatya Nivasinaste Tribhi Pavitrair Munayogrinansma. Nishamya, logo após ouvirem aqueles Gargaritam, o som aterrador, Swakeda, lamentação pessoal, Shaishnu, destruidora, Maya, todo misericordioso, Sukarasya,
do senhor Javali, Janaha, o planeta Janaloka, Tapaha, o planeta Tapoloka, Satya, o planeta Satyaloka, Nivasinaha, habitantes, todos eles, Tribihi, dos 3 Vedas, Pavitraihi, pelos mantras todo auspiciosos, Munayaha, grandes pensadores e sábios, Agrinansma, cantaram. Leia aqui então agora a tradução e depois o significado, ou seja, os comentários dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Quando os grandes sábios e pensadores, que são habitantes de Janaloka, Tapoloka e Satyaloka, ouviram a aterradora voz do senhor Javali, que era o som todo auspicioso do Senhor todo misericordioso, eles cantaram auspiciosos cânticos dos 3 Vedas. Então agora o significado. A palavra Maya é muito significativa neste verso. Maya significa misericórdia, conhecimento específico e também ilusão. Portanto, o Senhor Javali é tudo. Ele é misericordioso, ele é conhecimento pleno e ele também é a ilusão. O som que ele vibrou como a encarnação do Javali foi respondido pelos hinos védicos dos grandes sábios nos planetas Janaloka, Tapoloka e Satyaloka. As entidades vivas mais intelectuais e mais piedosas vivem naqueles planetas, e quando ouviram a extraordinária voz do Javali, elas puderam entender que o som específico fora vibrado pelo Senhor e por ninguém mais. Portanto, eles responderam, orando ao Senhor com hinos védicos. O planeta Terra estava submerso no atoleiro, mas ao ouvir o som do Senhor, os habitantes dos planetas superiores ficaram todos jubilantes, porque sabiam que o Senhor ali estava para salvar a Terra. Portanto, Brahma e todos os sábios, tais como Brigo, outros filhos de Brahma e Brahmanas eruditos, reanimaram-se e, em concerto uníssono, puseram-se a louvar o Senhor com as vibrações transcendentais dos hinos védicos. O mais importante é o verso do Brihadaranyaka Purana, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Shri Rupa Si Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então, relendo aqui o verso de hoje, verso 25 do capítulo 13, intitulado O Aparecimento do Senhor Varaha, do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Nishamyate grah garitam swakeda kishaishnu maya sukarasya janastapasatya nivasinaste tribhi pavitrair munayogrinansma.
Quando os grandes sábios e pensadores que são habitantes de Janaloka, Tapoloka e Satyaloka ouviram a aterradora voz do Senhor Javali, que era o som todo auspicioso do Senhor todo misericordioso, eles cantaram auspiciosos cânticos dos 3 Vedas. Bom, a gente está aqui no capítulo 13, que traz assim as informações sobre o aparecimento de Varaha-deva, uma manifestação de Vishnu inusitada, muito inusitada, na forma de um javali. Ele surge da narina do Senhor Brahma, do tamanho menor do que a ponta do polegar. Mas depois que ele se manifesta, ele toma uma forma grandiosa, enorme, gigantesca. E ele surge Prabhupada menciona aqui, né, que o planeta Terra estava submerso no atoleiro. Então ele surge para poder proteger a Terra e os seus habitantes. Jada hridharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijami aham. Esse verso é o verso 7 do capítulo, aliás, o verso 7 do capítulo 4 do Bhagavad Gita. E ele fala de de tempos em tempos. Dharmasya glanir, quando ocorre um declínio da religiosidade. Abhyutanam adharmasya, e uma predominância da irreligiosidade. Tadatmanam srijami aham. Nesse momento, eu mesmo apareço. Então, Krishna está falando exatamente sobre essa sua característica misericordiosa, compassiva, protetora, de sempre procurar estabelecer o bem, de acordo com os princípios divinos existenciais. Então ele vem pessoalmente para proteger as almas que se encontram aqui perdidas nesse plano de existência material. É complexo, né? As pessoas normalmente elas têm uma compreensão de Deus muito limitada. Porém, Deus é ilimitado. Não existem limites para Deus. Ele pode tudo. Isso são chamadas suas vibhutis, potências inconcebíveis. E Krishna, Deus, ele é dotado de inconcebíveis potencialidades. E ele não está submetido às regras, às leis que predominam aqui nesse plano de existência material. E ele não fica sob o condicionamento das energias que governam o plano de existência material na forma dos gunas, os 3 modos da natureza material. Tamoguna, Rajaguna, Sattva-guna, ignorância, paixão e bondade. Ele é completamente livre. Mas a compreensão que as pessoas normalmente têm de Deus é como o criador desse planetinha que a gente vive. Ah, Deus ele criou esse mundo aqui onde a gente vive. E muitas pessoas, assim, ingenuamente, com uma percepção muito obtusa da realidade, entendem que só existe vida aqui na Terra. Só esse planeta que Deus criou. E mais do que isso, Deus criou e que supostamente ele até morreu. Ele não está mais aí. Ontem eu estava aqui nas redondezas de onde eu resido e tinha um carro com
um adesivo escrito assim: Deus não morreu. Bom, pelo menos a afirmação é uma afirmação de que ele não está morto. Mas é curioso a gente supor um pensamento de que Deus estaria submetido a nascimento, velhice, doença e morte, por exemplo, que são as misérias da existência material. Deus, ele é absoluto. Ele é sempre existente. Então ele não fica submetido a essas peculiaridades da existência material. E portanto, a gente precisa... Os Vedas, eles trazem muitas informações relevantes que ampliam a nossa capacidade de compreensão acerca da verdade absoluta. Aquela verdade absoluta que se manifesta sob 3 aspectos: impessoal, localizado e como a fonte energética de tudo que existe. Na pessoa da suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Obviamente, compreender Deus como pessoa, como um indivíduo, superficialmente é fácil. Deus é uma pessoa, mas supostamente uma pessoa até que já viveu e que morreu. Quer dizer, não faz sentido isso, né? Como eu mencionei, né, nesse carro, né? Deus não morreu, Deus não está morto. Claro que Deus não está morto, né? Deus, ele é a fonte de tudo, ele é Anadir Adir Govinda, ele é Govinda, que ele não tem começo. Anadir e Adir. E ele é o começo de tudo. Então, esses paradoxos, né, eles são muito bem explicados no conhecimento védico. Porque a gente vai entender exatamente tudo isso que eu já mencionei, né? Que Deus, ele não é uma pessoa que se submete às leis desse mundo material. Ele é uma pessoa eterna, sempre existente. E sim, e quando ocorrem situações, ele cria esse mundo para alocar as almas caídas como nós, que ficam nessa situação de condicionamento material, com a sua percepção muito limitada pelo escafandro que é o corpo material, que nos limita em virtude da necessidade. A alma necessita se utilizar desse escafandro, dos seus mecanismos, para interagir com esse mundo. E toda a sua percepção fica muito limitada, então ficamos numa situação de condicionamento material. E nesse condicionamento material, a gente pensa sempre de acordo com essa realidade que experimentamos aqui nesse mundo. Então, para nós é muito difícil conceber uma outra realidade. Mas os Vedas vão passo a passo informando, olha, sobre Deus, sobre as suas ilimitadas potências, sobre a existência de outros planos de existência. Aqui mesmo no significado, no verso e no significado, está se falando dos habitantes de Janaloka, Tapoloka, Satyaloka. São outros mundos. Ou seja, o que conjuga com essa informação da vida não se limitar ao planetinha, ao pálido ponto de luz azul perdido na imensidão do cosmo, como expressou Carl Sagan na sua reflexão, né, de quando ele viu a foto que foi tirada, salvo engano, da Soyuz, quando estava voltando para a órbita terrestre e iniciar sua trajetória de volta para a órbita terrestre. Então foi feita uma fotografia que viu lá todo a imensidão do cosmo e aquele pontinho pálido azul de luz perdido na imensidão do cosmo.
que é esse planetinha que a gente vive. Então, aí alguém pode falar assim, poxa, mas peraí, tudo bem. Deus é inconcebível, Deus é ilimitado, Ele é eterno, Ele não tem começo e ao mesmo tempo Ele é o começo de tudo. Mas, poxa, ele se manifestou como um javali? Como assim? Essas são os lila avataras de Krishna. Lila significa passatempos. Deus, a verdade absoluta, ele curte muito aventuras. Ele gosta de diferentes tipos de... Ele é o Steven Spielberg, ele é uma porção infinitesimal. Estou falando do Spielberg porque ele é, assim, notoriamente um dos grandes diretores, né, do cinema, das telas, enfim. Então ele é só um fragmento, mínimo fragmento das potencialidades de Krishna de criar histórias e passatempos e aventuras, sempre no objetivo de preservar o Dharma e combater o Adharma. E aí essas manifestações lila avataras, avatar a gente sabe, né? Aquele que desce, aquele que cruza de um plano superior para um plano inferior. Krishna, dentro dessa dinâmica de salvaguardar os habitantes dos diferentes mundos que existem, ele pessoalmente, ele envia suas porções plenárias, tem os Guna avataras, os Purusha avataras. Purusha avataras são Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu, Kishiro Dakashai Vishnu. Tem os Guna avataras. Os Guna avataras são Vishnu, Brahma e Shiva. Tem os Lila avataras como Varahadeva, como Matsya, na forma de um peixe, Kurma, na forma de uma tartaruga. Então são diferentes lilas, passatempos de Krishna, em que ele protagoniza esses passatempos em formas um tanto quanto inusitadas, mas super especiais, dotadas de todo o vibhuti, de todas as suas potências. E tem também os Shakti Avesha Avataras, que aí são almas dotadas de poder, né? Empoderadas por Deus para que venham a esse mundo, aos mundos dentro do plano de essência material, né? Quando eu falo esse mundo, não é só aqui o nosso planetinha Terra, né? Esses Shakti Avesha Avataras, tais como Jesus Cristo, que veio, Prabhupada, também, que vem exatamente o quê? Para proteger. Paritranaya sadhunan vinashaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami juge juge. Esse verso é o verso seguinte, né, ao 4.7, esse é o 4.8, que fala que ele vem, né, ele vem de tempos em tempos, sempre que tem um declínio da religiosidade, uma ascensão da irreligiosidade, então ele vem, Krishna fala, né? Deus vem. E aí no verso seguinte ele fala para proteger as pessoas santas e aniquilar as pessoas com mentalidade demoníaca. E Dharma Sanstapanartaya, para restabelecer o Dharma. São os princípios que devem ser prezados para que se possa estabelecer, né? Para o estabelecimento de uma vida digna dentro dos valores divinos. Então, essa é a dinâmica de Krishna. Sempre tentando, né,
botar o trem no trilho. Tem uma turma aqui se conectando. Shyam Chaudhary from Nepal. Hare Krishna. Welcome to ISKCON Rio de Janeiro. Shyam Chaudhary. Sundarang também. Bom dia, minhas reverências, Sundarang. Sundarang aqui reforçando o que eu já mencionei no início dessa transmissão de hoje, que hoje é o dia 18 de outubro, quando se inicia o mês de Kartika, né, que é um mês em que ocorre, né, o grande passatempo de Krishna como Damodara, e que ele é castigado por sua mãe Yashoda, que o prende num pilão de madeira devido às peraltices, né, às traquinagens de Damodara. E reforço aqui, como já falei anteriormente, que é um mês muito, assim, auspicioso e excelente para incrementar os nossos votos para a vida espiritual. Essa é, assim, a ideia desse mês de Kartika, né? Mas, enfim, então, eu falava dos vibhutis de Krishna e dessas suas manifestações inusitadas, no caso, como Varahadeva, um javali. E essa história, ela está atrelada a uma manifestação de uns demônios, Hiranyakashipu e seu irmão mais novo, Hiranyaksha. Hiranyakashipu, muito poderoso, foi aquele que tentou obter a imortalidade e que pensou que tivesse enganado o Senhor Brahma, quando o Senhor Brahma se apresentou diante dele, depois dele praticar severas austeridades, estremeceu o universo inteiro. E aí, naquele momento, ele falou, o Senhor Brahma se aproximou dele, ele teve o darshana do Senhor Brahma, o Senhor Brahma muito opulento, né? Assemelhado com uma pessoa suprema, embora não o seja, porque ele é um semideus, um engenheiro supremo. E aí ele falou, o que o Senhor deseja? E Hiranyakashipu falou, eu quero a imortalidade. E aí aquele passatempo em que ele vai, Brahma fala, eu não posso lhe dar a imortalidade, então ele vai fazendo seus pedidos, e esses pedidos vão sendo concedidos, onde Hiranyakashipu pensou que tivesse se cercado de todas as possibilidades para se tornar então imortal, não sendo morto por nenhuma arma, por nenhum tipo de ser vivo, nem homem, nem animal, por não ser morto nem de dia nem de noite, nem dentro do seu reino, nem fora do seu castelo, e assim por diante. E que vai então precipitar o aparecimento de quem? Do Senhor Nrsimhadeva, protetor dos devotos. E Hiranyaksha, o irmão mais novo, seguia estritamente essa mentalidade demoníaca do seu irmão mais velho, Hiranyakashipu. E é explicado também aqui lá no segundo canto, eu estou com ele aqui separadinho, onde nós temos primeiramente eu vou fazer aqui uma observação aqui do capítulo 7 do segundo canto, encarnações anunciadas com funções específicas. Tá? Logo no primeiro verso, vou ler a tradução. Tá? O Senhor Brahma disse, quando o Senhor ilimitadamente poderoso assumiu a forma de um javali, como um passatempo, simplesmente para erguer o planeta Terra, que estava submerso no grande oceano do universo chamado Garbhodaka. O primeiro demônio, Hiranyaksha, apareceu e o Senhor o trespassou com sua presa. Bom, aqui já está no final do passatempo, né? Tá?
Agora, acho que é interessante fazer a leitura aqui do início do comentário de Srila Prabhupada, onde ele fala sobre essa questão, né? A gente vive nesse planeta, Terra, aliás, no plano de existência material, um plano cheio de dualidades, tá? E aí Prabhupada traz assim uma observação muito pertinente, que ele fala, desde o início da criação material, os demônios, claro, criação material, porque a criação, o absoluto, ele sempre existiu, né? Os demônios e os semideuses, ou os Vaishnavas, são sempre as duas classes de seres vivos que dominam os planetas dos universos. O Senhor Brahma é o primeiro semideus e Hiranyaksha é o primeiro demônio neste universo. É somente sob certas condições que os planetas flutuam como bolas sem peso. E logo que estas condições são perturbadas, os planetas podem cair no Oceano Garbhodaka, que cobre a metade do universo. A outra metade é a abóbada esférica dentro da qual existem os inúmeros sistemas planetários. O fato de os planetas flutuarem no ar sem peso deve-se à constituição interna dos globos, e a perfuração modernizada da Terra para extrair petróleo é uma espécie de perturbação causada pelos demônios modernos e pode provocar uma reação deveras prejudicial à Terra flutuante. Perturbação semelhante foi criada anteriormente pelos demônios encabeçados por Hiranyaksha, o grande explorador da corrida do ouro. E a Terra perdeu sua condição antigravitacional e caiu no Oceano Garbhodaka. Interessante, né? Para dar uma contextualizada nessa história. Porque o Hiranyaksha, ele começou a viajar por vários lugares, vários planetas. Como Prabhupada menciona, né, na corrida pelo ouro, né, correndo atrás de poder, querendo obter, enfim, riquezas. Querendo desfrutar, né, explorar, né, aí a mentalidade demoníaca, né, o conceito de demônio dentro da explicação védica, é a gente se supor centro da vida, né, que a vida, eu existo e a vida, tudo que está à minha volta é para eu desfrutar, eu extrair aquela mentalidade hedonista, tentar tirar prazer de tudo, porque tudo que está à minha volta é para me dar prazer. Então isso é uma mentalidade demoníaca, tá? Esse é o materialista. E quanto mais materialista formos, mais inebriados estivermos nessa dinâmica de existência, mais demoníacos seremos, não é isso? Então o Hiranyaksha, ele estava nessa, né, de viajando, explorando tudo. E tem aqui uma citação sobre essa passagem dele, aqui no terceiro canto, na parte 2, lá no capítulo 17. A vitória de Hiranyaksha, a vitória dele diante dos semideuses, tá? Mas não diante de Varahadeva. Então fala assim, lá entre os capítulos 20 capítulo 17, entre os versos 20 ao 31, vem uma descrição dessa atuação, né, de Hiranyaksha. Então fala assim, seu irmão mais novo, Hiranyaksha, o irmão mais novo de Hiranyakashipu, tá? Estava sempre pronto a satisfazer o irmão mais velho através de suas atividades. É interessante aqui porque lá nós lemos no segundo canto, Prabhupada mencionando que o Senhor Brahma é o primeiro semideus e Hiranyaksha o primeiro demônio. Parece contraditório, né? Mas na verdade, Prabhupada sempre está certo. Esse é o fato. Mas aqui está falando, né, que tem Hiranyaksha, ele tem o seu irmão mais velho, que é Hiranyakashipu, tá? Então Hiranyaksha armou-se de massa, uma arma, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, Hanuman, ele tem aquela massa, uma arma muito poderosa. Então Hiranyaksha armou-se de massa e com ela sobre o ombro viajou por todo o universo com espírito de luta, simplesmente para satisfazer Hiranyakashipu.
O temperamento de Hiranyaksha era difícil de ser controlado. Ele tinha tornozeleiras de ouro tilintando em seus pés. Andava adornado com uma guirlanda gigantesca. Descansava sua massa enorme sobre um de seus ombros. Sua força mental e corpórea, bem como a dádiva a ele conferida, fizeram-no orgulhoso. É muito comum, né? As pessoas aqui nesse mundo, na existência material, às vezes elas têm uma potencialidadezinha, né? Deus nos dota de algumas potencialidades. Então tem pessoas que são muito fortes, outras que são muito inteligentes, outras que são muito belas, é assim? Outras são muito ricas. E as pessoas se inebriam com isso, né? Acham que são muito especiais, porque em virtude de um sukriti, tá? Sukriti é o resultado de ações meritórias, pregressas, fazem com que as pessoas recebam algumas bênçãos materiais na vida. Mas isso é muito perigoso, a pessoa tem que ter muito cuidado de não ficar achando que é a última bolacha do pacote do biscoito, entendeu? Porque ninguém é. E até porque toda e qualquer qualidade que nós tenhamos positiva, ela advém de Krishna, advém de Deus. Deus é que nos fornece ela. Tá? Ela não é nossa, é apenas uma ferramenta que a gente dispõe. Né? E além do que, se não fizermos bom uso disso, vamos até perder essa potencialidade. E qual é o bom uso de qualquer potencialidade que tenhamos? É usar essa potencialidade a serviço de Krishna. Essa é a ideia. Né? Então, voltando aqui, que ele ficou orgulhoso, né? Hiranyaksha tinha uma força mental e corpórea assim, estupenda. E era uma dádiva que foi conferida a ele e fez com que ele ficasse muito orgulhoso. Ele não temia ser morto pelas mãos de ninguém e não havia ninguém que o contivesse. Os deuses, portanto, aqui os semideuses, né, amedrontaram-se simplesmente de vê-lo, amedrontavam-se simplesmente de vê-lo, escondiam-se da mesma maneira como as serpentes escondem-se por temor a Garuda. Garuda é aquele pássaro gigantesco, fantástico, que é o transportador do Senhor Vishnu. Então depois fala, ao não encontrar Indra e os demais semideuses que anteriormente haviam se inebriado com o poder, o principal, imagine, né, aqui está se falando exatamente isso, né, que semideuses que ficaram inebriados com a sua condição de poder, Senhor Indra, enfim. O principal entre os Daityas, vendo que todos eles tinham desaparecido ante seu poder, rugiu bem alto. Ali Hiranyaksha, ele se deu conta, né? Tá vendo? Todo mundo, ninguém aparece, todo mundo tá com medo de mim. E aí ele rugiu, né? Após retornar do reino celestial, o poderoso demônio, que em sua fúria era como um elefante, por divertimento mergulhou no profundo oceano, o qual rugia terrivelmente. Quando entrou no oceano, os animais aquáticos que formavam a hoste de Varuna apavoraram-se e fugiram para longe. Assim, Hiranyaksha mostrou seu esplendor, sem nem mesmo golpear alguém. Só aquela atitude dele já fez todo mundo fugir. Aqui se mencionou Varuna, né, que é o senhor das criaturas aquáticas e guardião das regiões inferiores do universo, onde geralmente residem os demônios. Então fala aqui que lá Hiranyaksha caiu aos pés de Varuna como um homem de baixo nascimento, e para zombar dele disse-lhe sorrindo, abre aspas, dai-me combate, ó Senhor Supremo, fecha aspas. Muito arrogante, né? Muito senhor de si. Então, isso daí tudo, Hiranyaksha bagunçou com o universo, e aí o que aconteceu? Aconteceu que Krishna teve que, o Senhor Vishnu, né? Krishna, através de Vishnu, ele veio se manifestar, então, como Varaha Deva, que com as presas, ele pega a terra e, claro, ele perfura Hiranyaksha,
e depois ele eleva a Terra, tirando ela daquele atoleiro que Prabhupada menciona. Não é isso? Então, eu acho que também cabe aqui a gente falar sobre a atitude dos seres mais elevados, mesmo esses seres que habitam planos de existência material, como é mencionado aqui nesse verso, onde fala de Janaloka, Tapoloka, Satyaloka, que imediatamente, observando esse vibhuti, esse acontecimento assim, que foi o Varahadeva, que também emitiu um som estrondoso, assim, poderosíssimo, né? Imediatamente eles falaram, opa, alguma coisa fantástica, espantosa está acontecendo. Isso é coisa da suprema personalidade de Deus. Isso é coisa de Vishnu. Então, eles imediatamente iniciaram que os louvores, que oblações ao Senhor Supremo. E aí Prabhupada, no finalzinho do seu significado, o que ele menciona? Que lá no Brihan Naradiya Purana, o verso mais importante, qual é? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A oração mais importante, né? Sobretudo em Kali Yuga, né, gente? Que a gente sabe que é outra vibhuti de Krishna, né? Quando ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, conjugando os humores de Radha e Krishna, e Nanamakari Bahuda Nidya Sarva Shaktis, Tatarpita Niyamita Smarane Nakalaha, Etadrishitava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaivan Idrisham Ihajani Nanuragaha. Chaitanya Mahaprabhu, na condição de um devoto de Deus, ele é a segunda estrofe, não é isso? Do Sri Sikshastakam, que fala, ó meu Senhor, o Senhor tem Nanam Akari Bahuda, o Senhor tem centenas de milhões de nomes, milhares de nomes, centenas de milhares de nomes. E bondosamente dotaste este Mahamantra, o Mahamantra, com a potência ilimitada de todos esses seus nomes. Então, isso explica-se, né, que o Mahamantra Hare Krishna, por que ele é a oração mais poderosa? Porque exatamente ele condensa a potência de todos os nomes de Deus. E o nome de Deus não é diferente de Deus. Tá? Porque Deus é inconcebível e ilimitado. Ele é absoluto. E tudo que é derivado de Deus, diretamente, é Ele mesmo. Essa é uma característica daquilo que é real, aquilo que é do plano do absoluto, onde objeto e nome não se distinguem. Não existe separação entre o objeto e o nome. O nome precipita o objeto. Não é como a água aqui, por exemplo, que eu preciso beber para matar minha sede, ou para hidratar a minha garganta, minha língua. A água, o som água, o nome água, não precipita o elemento água. Por quê? Porque são sons materiais. A gente está no plano relativo. Porém, em se tratando de
aquilo que é do plano do absoluto, o nome e o objeto, eles são idênticos. Ah, mas então eu canto Hare Krishna e por que eu não vejo Krishna? Porque nós temos uma barreira da mente, ainda, né? Os nossos anartas, nossas contaminações, toda a poeira, Chetodarpanamarjana, aí voltando ao Sristik Shastakam, né? O primeiro verso, que fala sobre o espelho da mente, né? Do coração empoeirado, vidas e vidas, recebendo poeira, em que a gente não consegue nem se olhar naquele espelho e se enxergar, porque tem muita poeira. E é exatamente o Mahamantra que vai limpando essa poeira. Então essa poeira faz com que a gente cante o Mahamantra e ainda não consiga ter a realização do Darshana da Suprema Personalidade de Deus. Mas o processo é esse. Esse é o Yuga Dharma. Harinama Sankirtana Jagya Ki Jai é cantar os santos nomes de Deus. Esse é o remédio de Kali Yuga. Glorificado seja o vosso nome, assim falam os cristãos. Esse nome tem poder, assim falam os crentes. E a gente também está aí nessa tônica de glorificar os nomes de Deus, porque é o processo específico que é adequado para a era que nós nos encontramos, essa era de Kali Yuga. Shila Prabhupada aqui, Jai. Eu acho que basicamente é o que a gente poderia falar desse verso de hoje. E eu quero muito ver os comentários dos senhores que estão aí do outro lado. Tivemos aqui a presença do Guneshvara Prabhu, Hare Krishna. Não vejo nenhum comentário aqui no nosso Instagram. O pessoal do Instagram também normalmente comenta, hein? Saudade também, Ademas. Bom, aqui a Sundarang envia um feliz mês de Kartika para todos. O Luiz Goulart mandou aqui um Hare Krishna, eu estou aqui no Facebook agora, né? O Luciano Almeida, Jai Prabhu, reverências, Hare Krishna, devemos aceitar que para nós, almas condicionadas, Krishna, o Senhor Supremo, está em seu nome? Exatamente. Acho que eu já respondi a sua pergunta, né, ô Luciano? Não tenha dúvida. Será que eu me confundi aqui? Porque o Marcelo comentou, o demônio Hiranyakashipu foi aniquilado pelas presas do Senhor Varaha ou pelas garras de Narasimha? Hiranyakashipu, ele foi aniquilado pelas garras do Senhor Narasimhadeva. Mas Hiranyaksha, o irmão de Hiranyakashipu, esse sim foi aniquilado pelas presas de Varahadeva, tá? Pode ser que na hora aqui de eu ter falado eu tenha confundido os nomes, né? Falado Hiranyakashipu, ele foi ato falho, tá? Hiranyaksha é que Varahadeva o perfurou com suas presas, tá? Então, Marcos Hahnemann aqui também, tanta misericórdia e ainda assim não temos gosto em cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pois é, Hahnemann, não é fácil não, né? Esse processo ele é poderoso, mas é gradual, a gente tem que estar ali. Sarai punsam parodharmo jato bhaktira doksaje, haitu kia pratihataya yatma suprasidati. Esse é o método, é o Dharma, parodharmo, é o método mais elevado, que revela a doksaja, permite que a gente consiga enxergar aquele que não é
percebido pelos sentidos materiais. Ahaituki apratihata. E é um método que tem que ser praticado sem reto, sem motivações pessoais. E apratihata. Constantemente. Não podemos abaixar a guarda, tal qual um lutador de boxe ou um lutador de MMA, que hoje em dia o MMA é a luta que está mais assim em voga. O lutador tem que estar sempre, guarda levantada para combater os seus adversários. E a gente também tem que estar ali constantemente com a guarda levantada para combater as investidas de Maya. E essa luta ela é constante, dia a dia. Tá? Dia a dia. Não tem como parar. E aí sim, né? Nesse empreendimento, o Mahamantra, a gente refinando a qualidade do nosso cantar, cada vez mais, com mais introspecção, com mais aprofundamento, mais dependente da misericórdia de Krishna, de Radha e Krishna, glorificando seus santos nomes com cada vez mais desejo de satisfazer o Senhor. Então a gente vai cada vez mais sentindo o gosto do cantar dos santos nomes, o gosto dos santos nomes. É uma batalha que não pode parar, né? Porque o mundo material é como um rio caudaloso, cuja direção das suas águas é para um grande abismo, uma cachoeira. E não dá para parar de remar num rio caudaloso, porque senão você vai rio abaixo. E a gente tem que buscar outras pessoas que remem junto com a gente dentro desse barco. Porque às vezes a gente pode cansar. E aí como é que é isso? Associação. Quem que vai remar junto com a gente? Essa é a importância da associação de devotos. Estarmos juntos com pessoas que também estão remando contra esse rio caudaloso, indo na direção oposta aos ditames dessa sociedade esquizofrênica, sociedade moderna. A realidade da sociedade sempre foi essa, né? O mundo material é isso. Inebriamento, condicionamento. Supormos que prazer material é a meta da vida, gratificar os sentidos, que eu vou ser feliz e tudo mais, enfim. Então, a gente tem que se juntar a outras pessoas e todo mundo com um remozinho nas duas mãos, remando, remando, remando. E aí, dessa forma, a gente vai progredindo, a gente vai limpando o véu, removendo o véu de Maya. E aí, cada vez mais vai se saboreando o néctar pelo qual nós sempre ansiamos. E aqui o Marcelo fala, quem eram os pais desses dois terríveis demônios? Rapaz, eu cheguei a ler aqui, eu acho que vai estar um pouco... Só um segundo que eu vou tentar achar. Eu obtive o nome da mãe. Deixa eu ver se eu consigo te responder, Marcelo. Peraí. Eu tinha lido isso, sabe, um trecho, não sei se foi aqui no segundo canto ou se foi lá no terceiro,
que falava sobre a mãe, né? A mãe de Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Desculpe eu agora não me lembrar e não poder te responder. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. O pessoal hoje está... Vamos ficar por aqui, né, Marcelo? Acho que já abordamos aí o tema. Obrigado a todos vocês que me acompanharam. E como o Marcelo mencionou ali, todas as glórias aos devotos reunidos e todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado a vocês que acompanharam, participaram, comentaram. E eu sempre deixo o recado, normalmente eu faço essa leitura às sextas-feiras, que final de semana está aí, a gente pode empreender bastante na vida espiritual, nos associando com outras pessoas, né? Nesse princípio de remar junto. O Templo Hare Krishna está funcionando sempre, sábados, domingos, todos os dias, na verdade. Mas, obviamente, domingo é o dia do nosso grande festival transcendental, que está num novo formato, se inicia às 10 da manhã e vai até às 7 da noite. Muitas atividades e com almoço, um almoço sempre delicioso lá no Hari Lanches, aqui no Rio de Janeiro, né? Você que está em outra localidade também, certamente, tem aí uma referência, um templo, um centro de pregação. Se não tiver, é bom fazer um programa de tipo Bhakti Vriksha, um programa de células, né? Temos o Lapidar, enfim, diferentes programas caseiros para se cultivar a consciência de Krishna, que é muito importante, para a gente poder propagar, né? Para a gente poder se nutrir com todo esse conhecimento, com a associação e com as práticas devocionais. Valeu? Srila Prabhupada aqui, Jai, bom final de semana a todos. Hare Krishna. E como Hanuman falou aqui, Jai, Srila Prabhupada, obrigado por sua participação, Marcos de Hanuman. Hare Krishna. Haribol.